seja bem-vindo ao canal. Vamos dar continuidade ao estudo dos advérbios. Nós vimos que os advérbios eles modificam verbo, adjetivo e advérbio, ok? Vimos também a situação do advérbio de intensidade muito, que ele pode ser um advérbio, quando puder ser trocado por mais ou menos, ou um pronome indefinido, assim como o advérbio é bastante. Falamos do advérbio de modo, ok? Bem, mal, depressa, melhor. E demos um exemplo. Ele anda depressa, é o modo como ele anda. Falamos do advérbio de intensidade, muito, pouco, menos, mais, bastante. E fizemos a mesma consideração no advérbio bastante, como nós fizemos no advérbio muito. Tá. Então agora aqui, vamos falar do advérbio de lugar. Lugar. Vou colocar alguns exemplos de advérbios de lugar. Aqui, ali, lá, abaixo, adiante. Tudo isso aqui são advérbios de lugar. E por aí vai. A lista é muito grande. Vamos a um exemplo. Eu moro ali. Ó, perceba que aqui está o advérbio de lugar. Tranquilo demais. E ali está modificando o verbo morar, ok? Eu moro ali, não é lá, não é cá, é ali. Percebeu a ligação de morar ali? Então aqui é um advérbio de lugar. Tranquilo, muito tranquilo. Vamos ao advérbio de tempo. Tá, mesma coisa. Advérbio de tempo vai indicar uma circunstância de tempo. Então é hoje, amanhã. Tudo isso aqui é tempo. Afinal, já, ok? E eu vou chamar a atenção para dois advérbios, que é o nunca e jamais. Aqui a gente vai fazer uma pequena consideração. Tem outros, mas eu quero atenção no nunca e jamais, ok? Então vou até marcar ele aqui, ó, nunca e jamais. Aqui a gente vai considerar algo. Mas antes, eu vou dar aqui um pequeno exemplo, né? Sempre compramos aquele quadro. Sempre compramos aquele quadro.
Volto a fazer também uma consideração que os advérbios, né, os adjuntos adverbiais, em análise sintática, eles funcionando sintaticamente, eles são termos acessórios. E os termos acessórios nós podemos retirá-los da oração, que a gente vai continuar a entender o sentido da oração. Então, sempre é um advérbio de tempo que exerce função sintática de adjunto adverbial de tempo. Então, logo, sempre é um termo acessório. Vamos tirar o sempre da oração. Compramos aquele quadro. Então, o entendimento ele continua. Perceberam? Essa é a sacada de você identificar um termo acessório. Tira ele da frase, da oração, e você vai continuar a entender. Tá? Então, sempre aqui é um advérbio de tempo. Tranquilo até aí, porque indica uma circunstância de tempo. É sempre. Sempre é tempo. Está ligado aqui ao verbo. Sempre compramos. Ou seja, toda vez que realizamos uma compra, ó, toda vez, sempre. Ok? Tranquilo. Tá. E o nunca e jamais? Nunca, jamais. Ó, eu quero que você entenda que nunca e jamais eles podem se permitirem a terem duas circunstâncias. A primeira, vamos colocar assim, a primária, é a circunstância de tempo, ok? Quando eu digo nunca vou à escola, eu estou dizendo para você que todos os dias da minha vida eu não irei. Nunca vou à escola, nunca irei à escola. Perceberam? Ao decorrer do tempo, eu não vou realizar aquela ação. Nunca entrarei no quarto. Ou seja, nem hoje, nem amanhã. É nunca. Jamais viajarei para o exterior. Nem hoje, nem amanhã. É jamais, pô. É a qualquer momento. Perceberam? Tá. Só que eu vou colocar aqui para você assim, ó. Nunca e jamais. Primariamente, serão advérbios de tempo. Imagine que tivesse uma pergunta objetiva. Nunca e jamais são que tipos de advérbio? Você vai responder tempo. Ok? Nunca e jamais, primariamente, são advérbios de tempo. Porém, a gente vai fazer aqui uma consideração. E qual a consideração? Olha esse exemplo aqui. Jamais reatarei meu namoro. Ponto. Jamais reatarei
meu namoro. Esse jamais, se dentro das opções, vou colocar aqui como se fosse uma questão. A, B, C. E a questão estava assim, ó, é um advérbio de intensidade, é um advérbio de negação ou um advérbio de modo. Só tem essas três opções. Olha, o jamais, como eu disse, ele tem a função primária de ser um advérbio de tempo. Porque no decorrer do tempo, aquele evento, aquela ação, você não quer que aconteça. Mas, ao mesmo tempo, ou de forma secundária, nunca e jamais tem um campo semântico de negação. Então, nunca e jamais, de maneira secundária, poderão ser advérbios de negação. Muito importante isso aqui. E, digo mais, eu acredito que a maioria das pessoas tinham a ideia de que nunca e jamais é não, como maneira de resolvê-la primariamente, como advérbio. Não. Nunca e jamais é um advérbio de negação. Não. Não é isso. Nunca e jamais é um advérbio de tempo. Ponto. Se porventura você não tiver essa opção de tempo, você vai considerá-lo como advérbio de negação. Simples assim. Ou você ainda pode afirmar que nunca e jamais eles têm uma circunstância tanto de tempo quanto de negação. Ok? Ok. Você pode afirmar isso aqui. Tempo e negação. Uma palavra exercer duas circunstâncias. Ok. Mas não se esqueça que o tempo sai na frente. Ok? E negação está num segundo plano, num segundo momento. Tranquilo até aqui. Então a resposta aqui seria letra B, advérbio de negação, considerando as questões que eu tenho. Legal? Legal. Vamos dar sequência aqui. Advérbio de negação, né? Negação. Quais são os advérbios de negação? O principal deles é o não, tampouco, nem, é advérbio de negação, nunca e jamais. Mas já foi feita a consideração. Ok? E por aí vai. Exemplo. Não irei ao cinema. Não irei ao cinema. Esse não aqui, ele é um advérbio de negação. Até que tá tranquilo. Está ligado ao verbo ir. Não irei. Não realizarei essa ação. Perceberam? Beleza.
Mais um que vocês precisam saber. Afirmação. Então, os advérbios de afirmação são aqueles que afirmam, né? Atestam, confirmam. Sim, certo. Quem gosta de usar certo é síndico, né? Certo da colaboração de todos. Certamente. Realmente. E aqui, como entrei no mente, eu vou fazer já uma consideração aqui. E por aí vai. Vamos primeiro ao exemplo. Sim, eu irei ao passeio. Tá? Sim, eu irei ao passeio. Esse sim aqui é um advérbio de afirmação. Estou afirmando. Perceberam? Sim, eu irei ao passeio. É um termo acessório. Vamos retirá-lo? Eu irei ao passeio. Continua a entender a oração. Ok? Ok. Vamos mais um aqui. Dúvida. Advérbio de dúvida. Talvez. Estou na dúvida, né? Talvez. Um, um bem diferente. Quiçá, né? Estou na dúvida. Né? Porventura você tem aquela roupa? Possivelmente. Ok? E por aí vai. Tá. Um exemplo. Talvez eu aceite o convite. Talvez eu aceite o convite. Talvez experimento uma circunstância de dúvida. Não é certo de eu aceitar esse convite. Logo, esse talvez é um advérbio de dúvida. Ok? Ok. E por último, não menos importante, os advérbios interrogativos. Estou colocando os principais, são infinitos advérbios. Interrogativo. Quando, como, onde, aonde. E esses aqui, a gente vai fazer uma consideração. Onde e aonde. Ok? Tá, então vamos lá. Por exemplo,
Exemplo. Onde você mora? Ó, perceba que esse onde é uma circunstância de interrogação, de questionamento. Onde você mora? Ok? Então, esse aqui é um advérbio de interrogação, de pergunta. Ok? Ok. Tá, qual a consideração que tem que ser feita? Quando eu uso onde, quando eu uso aonde, é aqui que a galera cai. Onde, você vai usar onde quando você tiver uma ideia de lugar fixo, ok? E você vai usar o aonde quando você tiver uma ideia de movimento. Tá. Para facilitar ainda, você pode trocar o onde pela expressão em que lugar. Olha que interessante. E o aonde você pode utilizar o para. Para que lugar? Mas esse para aqui, esse para é com ideia de movimento, ok? Ó, então perceba. Olha o exemplo que eu dei. Onde você mora? Troca pelo em que lugar. Em que lugar você mora? Você só pode morar num lugar fixo. Perceberam? Então você vai usar onde e não aonde você mora. Percebeu? Tá, então me dê um exemplo aí de utilização de aonde. Ok. Aonde você irá essa hora? Aonde você irá essa hora? Ó, perceba que a construção do período da frase dá uma ideia de movimento. É como se a pessoa estivesse em casa e vai andar, vai caminhar. Então você pode também trocar assim, ó. Para que lugar você irá essa hora? Para que lugar você irá essa hora? Então esse para que lugar é uma ideia de movimento. Então esse a aqui do aonde indica movimento. Ok? Esse A indica movimento. Por quê? Porque quem chega, que dá também uma ideia de movimento, chega a algum lugar. E quem vai, que é o verbo ir, vai a algum lugar. Tudo isso aqui dá ideia de movimento. Então, se você disser, eu acredito que você fala assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho mais espaço. Tem. Então, aqui, ó. Exemplo. Se você falar assim, cheguei em casa, não é assim que você fala?
Cheguei em casa. Tá errado. Está errado. Porque chegar é chega a. Então, o correto é cheguei a casa. Não vou discutir aqui a preposição não, tá? Cheguei a casa. E não cheguei em casa. Perceberam? Aqui está correto, aqui está errado. Cheguei a casa e não cheguei em casa. Perceba como os portugueses nativos se pronunciam. Observe os técnicos aí de futebol portugueses. Chegar à baliza, chegar ao estádio, chegar ao departamento. Então chega a. O verdadeiro português ele fala chegar a casa e descansar. Ok? Ok. Então você entendeu quando usar o onde e quando usar o aonde. Onde, lugar fixo, aonde, ideia de movimento. E por último, muito importante isso aqui. Todas as palavras terminadas em mente são advérbios. Anote isso aqui. Todas as palavras terminadas em mente são advérbios, ok? Possivelmente, infelizmente. Terminou em mente é um advérbio. Realmente. E por aí vai. Ok? Então, até a próxima.